Seja bem-vindo ao canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná. Hoje nós vamos conversar com o desembargador Fernando Antônio Prazeres. Obrigada, desembargador, por estar aqui com a gente, conversando e também com os nossos telespectadores. É um prazer. Desembargador, o que lhe motivou na carreira da magistratura? Como é que surgiu isso na sua vida? Bom, eu iniciei a minha carreira no meio jurídico, como quase todos, advogando. Eu fui inicialmente defensor público e depois eu comecei a advogar para o Banco Itaú. E a carreira de magistrado, do juiz, foi uma coisa que sempre me atraiu, sempre teve em mim isso. E eu, desde os bancos da faculdade, eu via a figura do magistrado assim como a mais importante na relação processual. Isso me atraiu, me fez estudar, e quando surgiu a possibilidade de fazer o concurso, me submeti a ele, acabei sendo aprovado, e eu tenho certeza que eu estou onde eu deveria estar. Se o senhor fosse falar dos maiores desafios enfrentados ao longo da carreira, o que o senhor citaria, desembargador? Olha, quando eu comecei a minha carreira, foi em 1990, fui para a comarca de Venceslau Braz, e o que me chamou a atenção no primeiro momento assim, foi a falta de estrutura delegada ou disponibilizada ao magistrado para exercer a sua função. O fórum em que eu trabalhava era em condições assim bastante precárias, chovia dentro, nós não tínhamos assim condições boas de trabalho. Hoje isso mudou bastante. Isso no começo me deixou um pouco angustiado. Eu pensei assim, eu vou passar minha vida ou parte da minha vida trabalhando em condições assim precárias, eu não vou conseguir desempenhar minha função como eu gostaria. Mas isso com o tempo acabou mudando, a tecnologia veio em apoio à atividade jurisdicional e as coisas melhoraram bastante de lá para cá. Além dessa questão do interior, teve algum caso que lhe motivou, que lhe marcou durante a sua carreira como juiz de primeiro grau? Olha, teve sim. Eu fui juiz na comarca de Palotina, foi minha primeira comarca de entrância inicial. E era uma comarca muito rica, produtora de soja, o solo é bastante fértil, e por conta disso uma cidade que move bastante recurso, e com isso chama todo tipo de crime. Enfim, era uma comarca bastante complicada, e foi a primeira vez que eu tive contato com crack. A autoridade policial me levou ao fórum uma sexta-feira à tarde, uma menina que tinha, acho que com 9 anos de idade, residente no Paraguai, mas que foi apreendida em Palotina, e ela usuária de crack. E no momento que ela foi encaminhada ao fórum para ser entrevistada com o promotor de justiça, era uma criança ainda, ela estava sob o efeito de crack. Aquilo me marcou muito. E eu fiquei pensando o que poderia ser feito para reverter aquela situação. E me veio aquela sensação de impotência, porque realmente a gente não tinha muito o que fazer por aquela criança naquele momento, senão fazer o encaminhamento dela a unidades de internamento para tentar resgatar um pouco da dignidade daquela menina. Nós fomos atrás de saber como era a família dessa menina, uma família totalmente desestruturada, pai já viciado, mãe alcoólica, ou viciada em álcool. Então ela vinha de uma família desestruturada, acho que, se não me engano, 8 ou 9 irmãos. Enfim, a criança que nasceu nesse meio e acabou ser conduzida para aquilo. E isso me deixou assim com uma sensação de impotência. Isso me incomodou durante alguns anos, né? Mas faz parte da profissão, a gente tem que saber superar. Para quem está acompanhando a nossa entrevista, desembargador, tem muita diferença da atividade do juiz para a atividade do desembargador? O que muda, para a gente explicar para quem está nos acompanhando? Muda completamente, né? A visão é outra, a atividade é outra, embora sempre destinado ao mesmo fim. O juiz de primeiro grau tem um contato mais próximo com as partes, com os advogados, ele está no dia a dia da jurisdição.
ele efetivamente é o que mais se aproxima das partes, e eu acredito que é ele efetivamente que faz a justiça. Nós recebemos os recursos e reanalisamos o que o magistrado de primeiro grau fazem, e essa nossa atividade é um pouco mais distante daquela realidade que o magistrado experimenta no primeiro grau. O juiz de primeiro grau é um herói. Eu posso dizer isso com segurança, porque eu, por vários anos, exerci atividade em primeiro grau, e eu sei quais são as vicissitudes que passa o magistrado para tentar julgar uma causa, por mais simples que ela seja, porque o volume de serviço, o volume de processo que afeta o magistrado de primeiro grau é uma coisa assim impensável. Nós temos hoje uma estrutura muito melhor do que tem o juiz de primeiro grau. E eu acredito que a função do desembargador, lógico, evidentemente que tem lá a sua importância, mas na atividade diária ela é muito distinta, assim, e menos estressante do que o juiz de primeiro grau. O senhor está atualmente na 14ª Câmara Civil. Quais as matérias que trata a Câmara? A competência da 14ª Câmara Civil se resume basicamente a contratos bancários e títulos de crédito, né? Então, são relações privadas envolvendo empréstimo em dinheiro, e basicamente é isso. A gente julga contratos envolvendo instituições financeiras de particulares, instituições financeiras de pessoas jurídicas, mútuos entre particulares, mas que envolve sempre empréstimo em dinheiro. Se o senhor fosse falar um pouco das matérias que mais lhe agradaram de atuar ao longo da carreira de desembargador, o que o senhor destacaria? Olha, bom, como eu disse, assim, sendo coerente com o que eu falei, eu tenho quase 30 anos de exercício da magistratura. A atividade no primeiro grau é muito diferente da atividade do desembargador. No primeiro grau, o que mais me atraiu, porque eu fui especializado nisso, eu fui criado para isso, eu sempre atuei no civil, sempre gostei das relações privadas. E isso no primeiro grau eu gostava. Não gostava muito de atuar na área criminal, por exemplo. Muito embora eu tenha ficado bastante tempo no crime quando eu fui juiz na comarca de Castro. Quando eu vim ao tribunal, foi uma das primeiras vezes que eu atuei exclusivamente na área de direito público, quando eu atuei em direito tributário em substituição na 3ª Câmara Civil. E isso sim me atraiu bastante. Isso é uma matéria que eu fui procurar estudar, fui procurar me especializar, porque é uma coisa assim que me deu prazer, né, para solucionar os conflitos decorrentes da área de direito tributário. E é uma coisa que, se eu puder algum dia voltar, eu vou voltar, porque é uma matéria realmente que eu gosto. O senhor esteve como supervisor ali do Comitê Gestor do Primeiro Grau. O que o senhor tem de visão hoje do primeiro grau, após essa experiência no Comitê Gestor? Foi extremamente enriquecedor, assim. Ali eu aprendi muito. Eu pude ver que o primeiro grau ele se aflige por falta de uma estrutura adequada. O primeiro grau de jurisdição no Paraná cresceu demais, sem planejamento, e hoje sofre as consequências disso. É preciso repensar o primeiro grau de jurisdição, é preciso repensar a estrutura que se dá ao magistrado de primeiro grau, e o comitê veio justamente para tentar suplantar essa deficiência, identificando os problemas e fazendo sugestões à alta administração, ao Tribunal de Justiça, para que os conflitos no primeiro grau sejam julgados não só de forma rápida, mas com qualidade. E eu vi no comitê, e assim, eu sou testemunha disso, que os servidores do Tribunal de Justiça como um todo, eles vestem a camisa do Tribunal de Justiça, eles vestem a camisa da Justiça do Paraná, e todos eles, sem exceção, querem prestar um bom serviço. Essa é a grande importância para quem nos está acompanhando, desembargador. Estamos aqui para prestar um bom serviço. O que o senhor avalia em relação a isso, a nossa relação com o jurisdicionado? Veja, eu vou falar pela minha Câmara e pelos colegas que eu conheço, né? Todos, sem exceção, são comprometidos, né? Todos, sem exceção, querem prestar um bom serviço. A relação que nós temos com o jurisdicionado, embora às vezes incompreendida, né,
ela é, de certa forma, assim, muito boa. Né? Lógico, quando se decide, você agrada um, desagrada outro. Então, isso faz parte dessa nossa atividade. Né? Mas, de um modo geral, eu posso dizer que o Tribunal de Justiça do Paraná, se não é o melhor, é um dos melhores do país. Né? A justiça, pelo menos aqui no que toca ao 2º grau de jurisdição, ela é bastante séria, é uma justiça de qualidade, e ela, acho que todos os desembargadores e os juízes substitutos de 2º grau envolvidos nessa atividade de julgar em 2º grau de jurisdição, são todos eles assim comprometidos para que a jurisdição seja efetivamente prestada com qualidade e de maneira séria. Desembargador, agora fala um pouquinho da sua vida com a desembargadora Lilian. Como que é esse dia a dia, evitar que o assunto do trabalho vá para casa? Não tem como evitar isso. Nosso relacionamento, lógico, é um casal normal. A gente vem juntos para o tribunal todos os dias, né? Sempre com o mesmo carro. Né? Nós voltamos, a gente vem juntos, voltamos juntos para casa. E não tem como a gente não discutir as coisas, separar as coisas assim. É praticamente impossível. Lógico, nós temos nossos momentos lá de lazer, não se discute, mas nós, assim, de forma corriqueira, a gente trabalha, cotidiano, a gente trabalha junto em casa, no mesmo escritório, uma mesa em frente à outra, volta e meia trocamos ideias a respeito dos nossos processos, nossos recursos, enfim, nós conversamos sobre isso. E eu dizer que eu saio daqui, tranco a porta aqui e esqueço o Tribunal de Justiça, é mentira. Né? E ela também não vai dizer isso, porque não tem como. Nós saímos daqui, a gente comenta o que aconteceu na sessão, a gente comenta os casos que houve sustentação oral, sei lá, alguma particularidade de um caso ou outro. Né? A gente vive o tribunal, não vou dizer 24 horas por dia, mas boa parte do dia que nós vivemos o tribunal é o nosso trabalho. Né? Nosso trabalho é diferenciado. Né? Eu não tenho... nós trabalhamos quase todos os finais de semana. Né? Como eu disse, nós temos um escritório que nós montamos com essa finalidade, né? E nós passamos boa parte, pelo menos do domingo, né, trancado lá trabalhando. Né? E isso eu tenho, para contar um pouquinho da vida de como é a vida do magistrado em geral, eu tenho um episódio que eu vivenciei, que é até certo, de certa forma engraçado, porque eu morava numa casa na Barreirinha, e era uma casa alta em relação à rua, e eu estava julgando um processo que tinha lá, não sei, 40 e poucos volumes, e ele estava espalhado em cima da mesa da sala, e era uma sexta-feira à tarde, eu resolvi não vir ao tribunal para estudar aquele processo. Fiquei lá horas lendo aquele processo, fiz o resumo do que tinha tudo aquilo e saí para o pátio da casa para refletir um pouco e pensar um pouco no que eu ia fazer e estruturar a minha decisão. Eu tinha 2 cachorros, eu saí para o pátio, acho que era perto do verão, eu estava de bermuda, chinelo e camiseta, e os cachorros estavam do meu lado, e meu vizinho, que morava na frente, passou e gritou: "Ô, doutor, de férias de novo?" Eu falei: pois então. Eu respondi que sim, né, que eu não tinha como responder que naquele exato momento eu estava trabalhando. Né? E eu estava fazendo justamente isso. Naquele exato momento eu estava trabalhando porque eu estava refletindo a respeito do que eu tinha acabado de ler. Mas essa é a vida do juiz. É assim, às vezes nós somos compreendidos ou incompreendidos. Nessa situação foi uma incompreensão divertida. Mas faz parte. Nós conversamos hoje com o desembargador Fernando Antônio Prazeres. Agradeço a sua participação e por estar aqui com a gente no canal do YouTube. Obrigada, desembargador, pela entrevista. Eu agradeço. E até uma próxima. Obrigado.